A paz de Jesus e o amor de Maria. Meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada. Quero lembrar vocês que nós estamos aqui, na Capela Santa Rita de Cássia, paróquia Nossa Senhora das Graças, e o nosso pároco é o Frei Haroldo. É uma alegria muito grande poder hoje, mais um dia, fazermos essa reflexão sobre a nossa formação. Nós, missionários da comunidade católica Missão Aliança Sagrada, chamada Família da Aliança, fazemos sempre, semanalmente, uma formação dentro dos tempos litúrgicos. Nós estamos no tempo da Páscoa, então a nossa formação toda é voltada para a Páscoa. Semana passada nós fizemos a formação sobre a experiência da Páscoa, a experiência com o ressuscitado, a experiência do primeiro anúncio da ressurreição. E hoje nós vamos fazer a sequência dessa experiência, ou seja, nós vamos para a Galileia. Porque a formação passada nós terminamos com Jesus falando: e avisai para Maria Madalena, não temais, mas ide avisar os meus irmãos que na Galileia eles me verão. Então hoje a nossa sequência da nossa formação é ir para a Galileia, vamos para a Galileia. Mas nós temos um outro tema de formação. Vamos iniciar então esse momento clamando o Espírito Santo para que ele nos dê força, nos dê coragem, nos dê visão, nos dê um coração dócil para compreender o chamado ou a revelação também que ele tem para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos no socorrer. Senhor Jesus, eu quero te convidar a fazer parte deste tempo de formação e que o teu amor, a tua misericórdia se volte para nós, enviando o teu Santo Espírito para nos orientar, nos esclarecer, nos conduzir, nos revelar. E te agradecemos, Pai amado, por ter nos dado teu Espírito Santo e o Senhor Jesus. Santíssima Trindade, fica aqui conosco, sobre a intercessão de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema da nossa formação de hoje é o Senhor. É um reconhecimento sobre Jesus glorioso, Jesus ressuscitado. Então o tema é esse, é o Senhor, é o Senhor. Nós vamos abrir a nossa palavra em João, capítulo 21, do 1 a 4. João, capítulo 21, do 1 a 4. Vamos abrir essa palavra, a nossa palavra, e vamos ver o que o Senhor tem a falar para nós. Então vamos lá, João não, desculpa, tá? Nós vamos ler, João, isso mesmo, é porque eu tô indo lá atrás, desculpe, tá bom? Então vamos lá, o nosso tema é verdadeiramente João, capítulo 21, versículo de 1 a 17, a Galileia. O título é Aparição na Galileia. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura do capítulo 21, versículo de 1 a 17, e nós vamos depois conversar sobre essa formação, que o tema é o Senhor. Então vamos lá. A aparição na Galileia. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeus e os outros 2 seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam ele: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca.
Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. E perguntou-lhes Jesus: Amigos, não tendes caso alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Disse-lhe então Jesus: Lançai a rede ao lado direito da barca e a achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixe. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu, lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhais. E subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-lhes do mesmo modo o peixe. Este era já a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu Simão: Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bênção, né? Então, gente, essa palavra é uma palavra rica em informação, em conhecimento, em discernimento. É uma palavra, assim, né? Escolhida pelo Espírito Santo para chegar aos nossos corações no dia de hoje. Glória a Deus, né? Então, nós podemos perceber que na última formação, quando Jesus saiu do sepulcro, que encontrou Maria Madalena, ele falou: não temais, porque era uma situação de medo, uma situação de temor. Os apóstolos estavam escondidos, com medo de que acontecesse a eles o que aconteceu com o mestre. Então Jesus já chegou trazendo essa força, trazendo essa coragem. Não temais. Falou isso para as mulheres e falou: olha, ide lá os meus irmãos e dizeis para eles me encontrarem na Galileia. Então o ponto de encontro aqui é a Galileia, né? Então a gente pode ver que essa palavra de hoje, em Mateus 21, diz, né, de 1 a 17, que eles foram para a Galileia como receberam a mensagem de Maria Madalena, das mulheres, né, no dia do sepulcro. Então Pedro e os apóstolos foram para a Galileia, lá no lago de Tiberíades, na Galileia. Pedro falou assim: eu vou pescar. Você pode ver aqui no versículo 3 que ele diz: vou pescar. Chegando na Galileia, ali esperando o mestre, ele decidiu pescar. Então ele disse: vou pescar. E os apóstolos também, ainda no versículo 3, disse assim: também vamos contigo. Então todos foram pescar. E passaram a noite toda lançando a rede, nada apanharam. Quando foi chegando de manhã, né, o Senhor Jesus, sabendo que eles estavam naquela pesca e que nada aconteceu, que estavam frustrados, apareceu lá na praia e falou assim: amigos, não tendes acaso, no versículo 5, amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Eles responderam: não.
pescamos a noite, tentamos pescar a noite toda, não conseguimos, né? Aí o Senhor pronunciou essa palavra de poder: lançai as redes, né? Deixa eu ver qual é a palavra direitinho. 6. Disse-lhe ele então: lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Tipo assim, o Senhor Jesus convidou aqueles homens a serem obedientes, a acreditarem naquela palavra. Lança a rede do lado direito que vocês acharão. Eles poderiam lançar na frente, para trás, para o alto, mas eles decidiram obedecer. Então, quando eles decidiram lançar a rede do lado direito, eles apanharam muito peixe. Aí aqui está dizendo, então, que lançaram a rede e já não podia arrastá-la por causa da quantidade de peixe. Então, essa voz poderosa que foi eficaz e fez com que eles alcançassem a graça de conseguir os peixes, de saírem da frustração da noite toda e não conseguir pescar, João, que estava junto com eles, percebeu logo que a voz era do Senhor, porque João era espiritualista, João era um jovem, mas era de oração, tinha gênio forte, mas era de oração, ele se sentia amado, ele amava Jesus e permitia que Jesus o amasse. Então ele dizia que era o discípulo amado. Ele era tido como discípulo amado porque era fiel, porque amava, porque estava atento ao Senhor. Então João, né, aquele discípulo a quem Jesus amava, João disse a Pedro: é o Senhor. Então o tema da nossa formação é essa passagem de João que diz: é o Senhor. Esse reconhecimento por conta da força da palavra, por conta da obediência à palavra, por conta da autoridade do Senhor Jesus. Então, quando João disse é o Senhor, Pedro imediatamente, a palavra diz, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, ele não quis nem confirmar, ele já foi cingindo-se e se jogando na água e foi ao encontro de Jesus. Ao chegar perto do encontro do Senhor, que a barca já estava próxima da margem, ele foi nadando porque Pedro era impulsivo. Os outros continuaram remando, chegaram até a barca, então para puxar a rede, né? Mas quando eles chegaram na praia, aqui no versículo 9, ao saltarem na terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas. Então eles viram que Jesus estava na praia com umas brasas preparadas, já com um peixe e um pão, já ali o peixe assando, né? Então Jesus demonstra para esses homens que ele é autoridade, não só a palavra, mas ele tem atitudes de poder e de milagres. Ele já providenciou aquele peixe e aquele pão, aqueles pães para distribuir, para ceiar com eles, não é mesmo? Mas ele disse a si mesmo, porque ele valoriza o esforço. Ele disse, né? Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhaste. Então eles levaram e Jesus... aqui está dizendo que Jesus, então, ele pega, aqui no versículo 13, Jesus aproximou-se, tomou o pão, lhe deu e ao mesmo tempo o peixe. E quando ele pronunciou aquela palavra de ação de graça, eles reconheceram Jesus. Tipo assim, Jesus convidou para estar em intimidade na Eucaristia. E aí, esse é o primeiro momento da formação que eu quero conversar com vocês e depois vim para o segundo momento, porque Jesus é pedagogo, ele sabe todas as coisas. Então, quando Jesus mandou ir para a Galiléia, ele mandou esperar para poder, né, se revelar glorioso, como se revelou glorioso. Mas Jesus não falou que para eles pescarem. Eles foram e pescaram. Só que eles esqueceram que eles não eram mais pescadores. Essa é a antiga profissão deles. Eles foram pescadores. E aí eu gostaria que vocês se reportassem para a palavra de Mateus, capítulo 4, né? Aqui, Mateus, capítulo 4. Vou voltar aqui de novo. Mateus, capítulo 4, do 19 a 20, que diz assim, eles esqueceram esse chamado, que o Senhor falava assim, Mateus, não, é aqui atrás, espera aí, Mateus, capítulo 4, versículo 19, precisamente no 19, que diz assim, e disse-lhe Jesus para os apóstolos que estavam a pescar, vinde após mim e vos farei pescadores de homens.
Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Veja bem, Jesus tinha dado já uma missão para eles, né? Vinde a mim vós todos e vos farei pescadores de homens. Então o Senhor Deus deu a missão para eles em Mateus 4,19. E no 20 está dizendo que eles largaram as redes e seguiram Jesus. Depois daquela frustração, depois da morte de Jesus, depois de não ainda conscientização da ressurreição de Jesus, da missão deles agora, enquanto igreja, com Cristo ressuscitado, voltaram a praticar a profissão antiga, pescar. Pedro foi e levou os outros irmãos para pescar. Só que eles poderiam voltar às atividades antigas, mas eles teriam que agora convidar o Senhor. Eles já sabiam que Jesus estava ressuscitado. Então eles podiam ter falado: mestre, vamos pescar. Mestre, nós já estamos na Galileia. Tu já está na Galileia? Mestre, ouve a nossa voz. Vamos pescar junto? Pescar dá uma alegria, dá um ânimo, tira a nossa frustração. Vamos pescar. A gente sempre não tem algo a fazer que dá um ânimo a gente, que desestressa. O pescar para eles era isso. Então eles poderiam ter convidado o Senhor Jesus para pescar com eles, mas não fizeram isso. Então trabalharam a noite toda e não pescaram nada porque foram desobedientes. Voltaram à prática antiga que o Senhor já tinha falado que não era mais isso. Eles não seriam mais pescadores de peixe, mas seriam pescadores de homens. E eles tiveram uma atitude, largaram tudo e seguiram Jesus. Só que agora a Páscoa, como a gente tem falado, é uma atitude de renovação. Eles precisavam dessa renovação. Precisava de fazer memória, por isso Jesus falou: vá para a Galileia, onde tudo aconteceu, onde eu chamei você para você deixar de ser pescador e vir ser pescador de homem, não mais de peixe. Por isso que Jesus, como pedagogo, como mestre, marcou na Galileia. Mas eles desobedeceram, lançaram a rede e não pescaram nada. E por misericórdia, para mostrar a autoridade, o poder da sua palavra, ele fala: lançai a rede do lado direito. Eles foram obedientes, lançaram a rede e conseguiram muito peixe. João, como vivia a espiritualidade, como já estava na Galileia, nós percebemos na formação passada que a Galileia pode ser e deve ser o seu quarto, o seu local de oração, a igreja, o altar, o sacrário, que é o local onde você vai buscar intimidade com o Senhor, é o local onde você vai conversar com o Senhor, é o local onde você vai orar com o Senhor, é o local onde você vai viver a experiência com Cristo ressuscitado. Então, como João estava na Galileia e João era de oração, era espiritualista, ele percebeu que era a voz do mestre. Então ele disse: é o Senhor, é o mestre, é o Senhor da minha vida. Então Pedro acreditou, já foi ao encontro dele. Então esse primeiro momento, Jesus quer mostrar também a autoridade dele, da palavra que falou: lançai a rede do lado direito, e eles alcançaram o peixe porque foram obedientes. E também a autoridade de milagres, não só da palavra, de realização. Por quê? O Senhor estava na praia com as brasas já ali acesa e com um peixe e um pão. Ele não pegou o peixe deles, mas ele era muito Deus de fazer com que o milagre do peixe aconteceu, e tinha um peixe ali na brasa e um pão que estava acabando de assar também na brasa. Não é mesmo? Ele não é o pão da vida? Então ele se doando ali. E aí a gente pode ver que ele pronunciou a palavra, né, a bênção, a ação de graça, e distribuiu, contando também com aquela pesca que ele pediu que trouxesse, porque ele valoriza também, né, a profissão. E aí eles reconheceram o Senhor. Essa é a primeira parte. O Senhor, ele deu uma missão já. A missão de ser pescadores de homens. Não poderia voltar e ser pescador de peixe. Poderia até ser pescador de peixe com o Senhor no barco, pedindo essa autorização. Mas eles foram por si próprios, né? Não pescaram nada, mas a autoridade do Senhor fez com que eles saíssem da frustração mais uma vez, pescassem e também encontrassem na praia já o peixe que Jesus providenciou e o pão, porque Jesus está vivo, ressuscitado, faz milagre hoje, é o Senhor da providência e pode providenciar o que falta na sua vida, como faltou na vida dos nossos irmãos, os primeiros apóstolos. Então, quando você for para a sua Galileia, o seu quarto orar, você entregue ao Senhor. Entregue, Senhor, tudo que está faltando.
material, fisicamente, espiritual, conversão, para que ele seja o Senhor da providência, assim como tu providenciou aquele peixe e aquele pão, e também providenciou aqueles muitos peixes que pescamos, Senhor, tu pode também, por misericórdia, compaixão e milagre, providenciar o que falta na minha mesa, o que falta na minha casa, o financeiro para pagar as contas, um emprego, a cura da doença. Jesus faz milagre hoje. Mas ele só vai realizar milagres se você acreditar na sua palavra, se você dar passos de intimidade, de confiança. Amém? Então essa é a primeira fase. Agora, a segunda fase, nós vemos aqui já o chamado, já está esclarecida a missão, ser pescadores de homens. Ele então chama Pedro e faz um questionamento a Pedro. Aqui no finalzinho, né? Vamos lá voltar em Mateus 21, versículo 15, ele diz assim: Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou Jesus pela terceira vez: Amas-me? E respondeu: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Aí disse-lhe Jesus: Apacente as minhas ovelhas. Palavra da salvação para mim e para você. Então o Senhor já estava aqui chamando Pedro. Pedro, tu já sabe que tu tem que ser pescador de homem. Tu já sabe que eu te dei a autoridade da igreja, a chave da igreja em Mateus 16. Já tinha dado lá no período de anúncio do reino, na vida pública de Jesus, ele instituiu Pedro como o primeiro papa, o chefe da igreja. Pedro já tinha essa autoridade, estava adormecido e já estava ali esquecido a missão. O Jesus vem reacender essa missão. Glorioso ressuscitado, estou contigo. Você precisa assumir essa missão. Pedro, eu perdoo você pelas 3 vezes que você me negou, perdoo porque você não caminhou comigo, não estava comigo no momento que eu mais precisava, porque o teu medo, a tua humanidade falou mais alto. Mas eu te perdoo, porque eu te perdoo, eu te pergunto 3 vezes para você declarar o seu amor, como 3 vezes você me negou. E 3 vezes Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E aí o Senhor confirma, né, a missão, o chamado dele: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Essa é a missão que o Senhor traz para cada um de nós. A minha missão, a tua missão. Na família da aliança, a missão de ser missionários, fazer parte da família da aliança, evangelizando, levando esse Deus que está vivo, presente, ressuscitado, que renova a nossa vida, que renova a nossa fé, que realiza milagres hoje, que tem um chamado, que tem um dom para mim e para você colocar em prática. Agora, a gente não pode em nenhum momento deixar o medo paralisar. Gostaria que vocês voltassem agora lá na palavra, né, da semana passada, que falou sobre esse primeiro momento de ressurreição. Essa palavra foi Mateus 28, do 1 a 10, mas é precisamente no versículo 10. Mateus 28, no 10, ele diz assim, Jesus disse assim para as mulheres: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que eles me verão. Quando Jesus fala não temais, é porque ele sabe que eu sou fraca, você é fraca, eu tenho medo, você tem medo. Nós temos medo, o medo paralisa, o medo dá a força para o inimigo convencer a gente que a gente não tem que ir, que a gente tem que desistir, que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que evangelizar, que a gente não tem que falar da misericórdia. Então o medo paralisa e desagrada a gente diante de Deus. Então essa formação de hoje, Jesus vem dizer: não temais, estou contigo. Ele está presente, ressuscitado, sabe da sua necessidade, como sabia da necessidade dos irmãos que foram pescar e não conseguiram nada a noite toda. Ele é o Deus da providência que providenciou o alimento. Assim como ele pode providenciar o alimento da tua mesa, providenciar a parte financeira para você pagar suas contas, providenciar um emprego, providenciar uma cura, providenciar o fim dessa pandemia. Nós temos Deus que é o Deus da providência. Agora a gente pode entender que a ressurreição ela vem convidar a gente a uma atitude.
Assim como foi a atitude dos apóstolos em ir até a Galileia, né, ir pescar, obedecer a palavra dele, assumir a missão, né, que é apacentar as ovelhas e os cordeiros, né, nós precisamos ter a certeza de que a ressurreição traz uma grande novidade para mim e a tua vida. Qual é essa grande novidade? A renovação do chamado. Como nós vimos agora a renovação do chamado de Pedro. Então, estar ressuscitado, viver a ressurreição, é viver uma vida nova. Jesus não falou, eis que faço nova todas as coisas? Então, a gente tem que viver essa vida nova, não é mesmo? Então, a minha missão e a tua missão é essa, pescar homens, almas para Deus, evangelizar, falar do amor, da misericórdia, da bondade de Deus, tomando posse desta novidade. O Senhor quer que eu viva a minha condição de batizado, que é falar dessa experiência pessoal. Você tem que começar a falar da sua experiência. Olha, Jesus me coloca de pé, Ele fortalece a minha fé, Jesus está vivo, ressuscitado, Ele ouve, Ele é o Deus da providência, Ele pode providenciar tudo o que é preciso na minha vida, Ele pode fortalecer a minha fé, Ele pode revigorar a minha vida. É isso, e você pode sim dar passo, ir para a Galileia e orar e buscar essa intimidade, buscar esse crescimento espiritual. Amém? Então, que alegria a gente poder viver esse processo ainda de Páscoa, né? De oitava da Páscoa, de alegria, de encontro, e que você possa dizer, é o Senhor. Vamos orar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, Espírito Santo amado e querido. Ensina-nos a te reconhecer, Senhor. Ensina a como João falar, é o Senhor. Que a tua palavra possa ser clara ao meu ouvido. Que a tua voz, Senhor, possa dizer ao meu coração que eu não tenho que ter medo, que eu tenho que seguir em frente. Que essa experiência de viver a ressurreição contigo, essa vida nova, essa mudança, traga ao meu coração o revigoramento, a renovação do meu chamado, que eu possa abraçar essa novidade, ressurreição, Páscoa, renovação do meu chamado, renovação do meu batizado, renovação do meu compromisso de católica, de cristã, né, de consciente da minha missão. Fica comigo, Espírito Santo, ajuda-me a evangelizar. E que a Mãe Maria Santíssima nos ensine a evangelizar. Amém? Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a nossa mãezinha que nos ajude a dizer sim como ela disse. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que eu, você, como Maria, possamos dizer, é o Senhor, que está vivo, glorioso, ressuscitado, caminha comigo, amém? Então eu quero convidar você a visitar o nosso canal do YouTube, né, que é a Família da Aliança, procurando esse símbolozinho, procurando no YouTube esse símbolo, é o nosso símbolo do nosso canal, clica ali, vai na playlist, vai ver os vídeos, né? Nós temos formação, a formação que a gente está fazendo, estudo do catecismo, estudo do eclesiástico que estamos retomando, leitura dos salmos para você orar, ligar, ouvir a irmã ler e você orar. Então vamos fazer parte, né? Se inscrever no nosso canal para toda novidade você saber. Testemunho dos irmãos. Então, a paz de Jesus ressuscitado esteja sempre com você. E que possamos dizer, é o Senhor. Amém? A paz. Até a próxima formação. E esta semana fica como proposta você evangelizar, falar do poder da palavra, falar da providência de Jesus que faz milagre hoje. Amém? A paz.